seu padre orientador, diretor espiritual. Esse orientador espiritual, ele tanto pode ser um religioso ordenado, um monge na sua área, né? Uma pessoa consagrada, e pode até mesmo ser um leigo, contanto que ele esteja verdadeiramente preparado para essa tarefa. Afinal, um jovem que tenta servir a Deus e a sua igreja, ele não pode ter dúvida sobre a sua decisão. Por isso ele vai sempre precisar de um orientador espiritual. Por exemplo, São Francisco de Sales, ele ensinava que um diretor espiritual precisava de pelo menos 3 qualidades, né, que eram imprescindíveis. Quais seriam essas qualidades? Caridade, ciência e prudência. Tá? A caridade, ela consistia em atender o seminarista, né, o pretendente a ser padre, nas suas dúvidas. A ciência servia para quê? Porque o jovem aspirante precisa muitíssimo de conhecimento espiritual, né? De conhecimento sobre a vida dos santos, sobre e as realidades da alma, né? Pois isso realmente ajudará a identificar questões íntimas vindas de um seminarista, que não são poucas. Tá? Tudo isso, além de saber discernir qual caminho a sua alma deve seguir. Já a terceira qualidade, que é a prudência, ela serve para que o orientador não fique sendo apenas um amigo, esquecendo a sua tarefa real. Então a direção espiritual não trata só de fazer uma partilha da alma, mas é um momento no qual o jovem abre a sua alma para aquela pessoa que está com ele, né? Que ele se deixa conduzir também. Essa condução nem sempre é de acordo com a sua vontade. Por isso que o orientador precisa ser uma pessoa firme e ter muita convicção naquilo que ele orienta. Pois bem, um certo dia, o seminarista saiu com o seu padre orientador para ir num riachozinho que passava perto vamos dizer assim, do convento lá, do mosteiro que eles... E quando chegou próximo a esse riacho, o seminarista ficou pensativo. O orientador, padre, né, perguntou para ele: o que é que você está pensando? E aí então o jovem disse para ele: mestre, o Senhor me ensinou os atalhos da fé. O Senhor me inspirou verdadeiramente, tanto que agora eu creio que posso atravessar esse riacho andando sobre as águas. O velho padre já olhou para ele assim, como se dissesse assim: eu nunca lhe ensinei isso, meu filho. Mas para o espanto daquele velho orientador, o jovem entrou num riacho gritando: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta do medo e nos ensina a andar na fé. E aí então ele começou a caminhar sobre as águas tranquilamente e não afundava, até que ele chegou do outro lado. E quando chegou do outro lado, a pé enxuto. Então ele assinou para o velho, que na outra margem, né, e disse: vê, Senhor, como o Senhor me ensinou a ter fé. O pobre velho ali ficou demasiadamente admirado com aquele feito. Ele pensou um pouco e disse para si mesmo: puxa vida, se esse jovem conseguiu fazer isso, tão jovem, eu, com meus 50 anos de sacerdócio, também o conseguirei. Deixando a mochila lá no meio das pedras, lá, né, em cima das pedras, resolveu ouvir o chamado daquele jovem para também atravessar o riacho andando sobre as águas. Aí ele entrou no riacho, deu 2 passos e começou a afundar. E foi levado pela correnteza. Tinha pouca força. E o jovem rapidamente percebeu o que é que estava acontecendo. E pulou na água e foi lá para salvar o velho padre. E conseguiram, a muito custo, voltar para a margem. E depois que eles conseguiram harmonizar a respiração, pensar no que tinha acontecido, eles começaram a conversar para entender aquilo, né, o que é que tinha acontecido.
E o velho, quase chorando, disse àquele jovem: meu filho, entendo bem o que aconteceu aqui hoje. O que acabastes de fazer está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. Você entendeu tudo o que eu lhe ensinei sobre isso. Ao contrário de mim, que não exercia essa fé. Eu apenas sabia falar dela para você, mas não entendi para mim mesmo. Eu lhe falei muito sobre o que Jesus falou sobre a fé, em Marcos 11, 24. E vejo que você assimilou totalmente essa graça. Eu apenas soube ensinar, eu nunca soube praticar. Pois bem, o jovem ficou muito feliz com o comentário do seu diretor espiritual. Mas, no entanto, ele errou quando, de alguma maneira, ele foi soberbo, pois ele se achou o máximo. Ele deixou que aquilo subisse à sua cabeça. Ele deveria ter sido humilde, como o seu velho orientador foi. Para você que está na igreja, que está servindo, pense bem sobre tudo isso. Jesus, ele podia fazer tantas coisas, mas sempre negou atender àqueles que lhe pediam prodígios. Você lembra dessa passagem, João? Se não virdes milagres e prodígios, não credes? Compreenda bem essa mensagem, tá? Shalom.